Você pode falar muito da experiência que você vive. Eu vivi e vivo a experiência de ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, eu sei o que é o batismo com o Espírito Santo porque eu senti. E eu sinto todos os dias a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu sei que o Espírito de Deus, ele não é uma força ativa. Ele não é uma simbologia como uma pomba, um vento. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa de Deus. Engana-se quem acha que o Espírito Santo é nada menos do que a Deus manifesto no seu poder. E só pode falar quem sente, né? Eu não posso falar da experiência do outro. Eu vou achar que é uma emoção, ou só uma emoção. Mas eu sei a turbulência, o vulcão, a força que tem dentro de mim, que é o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, meu irmão, eu não sou nada, eu não consigo nada, eu não consigo falar, eu não consigo cantar, eu não consigo alcançar vidas. Eu, sem o Espírito de Deus, eu sou uma pessoa totalmente tímida. E eu quero contar para você que a experiência do que foi o meu batismo com o Espírito, o meu batismo com o Espírito Santo. Eu já venho de um chamado antes mesmo de eu nascer, já tinha um chamado. Eu nasci ali no Ceará, em Fortaleza, em Messejana. Minha família é uma família, minha família é muito pobre. Nasci de 6 meses para 7 meses, desenganado pela medicina. Minha mãe faz um propósito com Deus e diz: olha, se o Senhor salvar o meu filho, eu vou parar de ser da igreja dos romanos, né? E vou para a lei dos crentes, que eles falavam a lei dos crentes, né? Não, tinha muito preconceito contra a igreja cristã evangélica protestante. As Assembleias de Deus eram muito fortes ali naquela época, como é até hoje. E minha mãe disse que Deus, ele entrou e me tirou da morte, né? Ele fez com que eu tivesse vida. Então, desde então, eles entenderam que eu tinha um chamado desde a minha infância. E nós viemos para o Rio de Janeiro, para a cidade de Petrópolis. Eu tive muitas experiências com o Espírito de Deus, mas a primeira, impactante mesmo, foi o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como você quiser se expressar. E eu sei que ali no livro de Atos dos Apóstolos, o que entrou em questionamento, as dúvidas que eles tinham, aquele povo tinham, ainda é até hoje. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não entende o que se passa com quem tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, diz que ele se manifesta de várias formas. Tem pessoas que sorriem, tem pessoas que pulam, tem pessoas que gritam, tem pessoas que saem pulando mesmo, né? Sapateando. E a gente não pode falar contra a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele faz da forma que ele quer e como ele quer. Eu lembro que eu congregava numa igreja tradicional de Petrópolis, ali no bairro de Benfica, em Itaipava, e havia tido uma divisão na igreja por conta de dons espirituais, por conta de manifestação do Espírito Santo de Deus. E a escola bíblica dominical naquela igreja, geralmente nas igrejas tradicionais, a escola bíblica dominical, lógico que eu não vou falar o nome da igreja, né? Porque falta de discernimento e uma exposição contra o ministério, né? Porém, geralmente as igrejas tradicionais começam as escolas dominical, depois tem um café e parte para o culto. Ali começava às 5 horas da tarde. Quando foi mais ou menos 5h15, na segunda oração, o Espírito Santo de Deus, ele me tomou. Ele me tomou e eu não vi mais nada. Eu sei que quando o irmão estava orando, o céu se abriu. Eu fui tomado por um poder que não tem como você explicar. É algo que você não se segura. Eu comecei a gritar, pular, chorar, sapatear,
rodopiar no meio da igreja. A igreja ela tinha e tem, né, um corredor assim imenso. Daqui do início do corredor onde ficavam os adolescentes, eu tinha 12 anos, lá para o fim da primeira porta da igreja, da porta principal para vir para a nave, era muito extenso. E eu fui tomado pulando no meio da igreja, gritando, rodopiando e falando em línguas estranhas. O Espírito de Deus dizia através da minha boca que naquele dia ele estava curando, libertando, sarando muitas almas, muitos irmãos que almejavam o batismo com o Espírito Santo, eles foram contagiados. Tinha um irmão que tinha vindo também ali do Ceará fazer tratamento em Petrópolis, ali no Rio de Janeiro, nas cidades do Rio, acho que é no Fundão ali. Ele foi curado da lepra, né? Então, foi a coisa mais linda da minha vida, foi o batismo com o Espírito Santo. Desde então, eu fui tomado por essa intrepidez, essa vontade de servir a Deus. A minha vida toda foi dentro da igreja. Graças a Deus, nasci em lar cristão, permaneço no cristianismo, hoje como pastor, aos meus 47 anos de idade. E eu louvo a Deus pelo Espírito de Deus, está em mim. Então você que duvida, não duvide. Pentecostal, ele não é bitolado, ele não é fanatizado. Pentecostal é uma pessoa que aderiu à descida do Espírito Santo, assim como Pedro, ele disse, convertei-vos ao Senhor e recebereis o dom que é o Espírito Santo, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois dele ser questionado que o povo pudesse estar cheio de mosto, ou seja, bebida forte. Ainda hoje, muitas pessoas ficam confundidas com a ação do Espírito Santo. Não fale contra o Espírito de Deus. Alguns pulam, outros profetizam, outros gritam, outros choram, outros riem. 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito de Deus ele tem várias formas de se manifestar. E ele manifesta do jeito que ele quer. Mas isso acontece também no ocultismo, nas seitas afrodescendentes. Meus irmãos, não vamos confundir as coisas, né? Nós estamos falando do Espírito de Deus. Agora, a maneira como eles se comportam nas outras religiões afro, se parece ser aquilo que parece, não é, né? O inimigo da nossa alma, ele é imitador das coisas de Deus. A gente precisa entender isso. Nós precisamos ter essa sensibilidade, essa fortaleza, esse discernimento das coisas de Deus. Deixarmos de ser menino e pedirmos ao Senhor o conhecimento daquilo que é o Espírito de Deus. Eu estou falando isso com você porque Deus tocou no meu coração que fizesse esse conteúdo, que buscasse mesmo a presença de Deus para também esclarecer acerca daquilo que é o doce Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, fique na santa paz de nosso Jesus. Querido Deus, nós o louvamos, o glorificamos, bendizemos o teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito estar sempre conosco, nosso Deus. Confirma a tua bênção em o nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, fique na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo esteja com você.